Fala aí, queridos, graças e paz, tudo bom com vocês? Mais uma vez aí com vocês compartilhando um pouco da palavra de Deus e momento como esse, onde a gente cresce em conhecimento, onde a gente fala um pouco do amor de Deus e para mim é sempre motivo de muita alegria. Então queria convidar você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva lá, curta, compartilhe, deixe lá o seu comentário, para mim será motivo de muita alegria. Lê esse comentário, dê sua crítica, dê seu like no vídeo, enfim. Então, queria convidar você também a curtir lá o nosso Facebook, o nosso Instagram. Então, é motivo de muita alegria também o crescimento que o Senhor tem dado naquele canal e eu fico vendo que a obra do Senhor está sendo feita e a palavra de Deus está sendo ensinada. Então, para mim é motivo de muita alegria você que curte lá, você que se inscreve, você que tem sido um propagador da palavra de Deus também, por onde quer que você tenha passado. Então, o nosso tema hoje, nosso Fala aí Pastor, iremos tratar um pouco aí sobre ser crente é fácil, difícil mesmo é ser servo de Deus. Então, você já deve ter percebido aí que estamos num cenário um pouco diferenciado aí um pouco. Então, temos aí o nosso amigo, né, o Hulk, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Batman, enfim. Eu não vou falar para criança, eu estou no quarto do meu filho, porque estamos em obras aqui em casa e temos que estar improvisando alguns lugares para gravar com vocês e o importante é que a obra do Senhor tem que ser feita. Desde já eu peço perdão aí um pouco a vocês, a minha voz um pouco cansada, porque é muita poeira, a gente tem trabalhado muito para que a obra ande o mais rápido possível e em breve estaremos aí mostrando algumas coisas para vocês e eu acredito que todo o transtorno ele vem também para assim melhorar. Então o Senhor tem feito isso também na vida de muitos. Quando o Senhor às vezes quer fazer uma reforma, ele começa tirando tudo do lugar para que algo seja colocado em ordem e geralmente é para o melhor. Então o nosso tema hoje eu falo aí, pastor, com o nosso tema de ser crente é fácil, difícil mesmo é ser servo de Deus. Antes de começarmos, queria convidar você também a participar do nosso vídeo aí, onde estamos aprendendo aos domingos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então, o Senhor tem tratado também de forma sobrenatural conosco naquelas palavras. Vocês que perderam também, isso está lá registrado no nosso canal, nesse nosso canal aí do YouTube. Então, você pode acompanhar as mensagens que já tivemos e assim o Senhor também falará muito com você. Então, o nosso tema hoje e se encontra lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19, Tiago 2, 19, vai falar assim: crês tu em Deus, fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Crês tu em Deus, fazes bem, pois até os demônios creem e estremecem. Quando eu vejo uma palavra como essa, eu confesso que quando eu estava pedindo a Deus uma palavra, eu falei: Senhor, me dá uma palavra para tratar com a tua igreja na quinta-feira. E eu fiquei muito pensativo sobre o assunto e infelizmente temos visto aí nas mídias muitos escândalos sobre aqueles que professam a fé cristã, que se dizem cristão, que muitos às vezes são líderes no meio da igreja do Senhor e pessoas às vezes que têm de certa forma uma influência na sociedade e que infelizmente quando os escândalos acontecem, muitas vezes as pessoas começam a colocar tudo num único pacote e começam a rotular aquilo como que fosse um padrão de cristão. E muitas às vezes falam mal do Evangelho, falam mal de homens e mulheres de Deus que se mantêm fiéis e íntegros na sua vida aqui nessa terra, da vida como homens de Deus, e às vezes a gente joga logo tudo num pacote e as pessoas às vezes começam a dizer: e é crente, todo crente é assim mesmo, todo crente é assim mesmo. Mas eu queria já começar te dizendo que em todo o ramo da sociedade existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Existem advogados bons, mas também existem advogados ruins. Existem médicos bons, mas também existem médicos ruins. E assim existem também evangélicos bons e existem também evangélicos ruins. Eu infelizmente, muitas vezes a gente tem que admitir algumas coisas, que existem muito mau caráter no nosso meio, que se dizem cristãos, que se dizem pastores, pastoras e homens e mulheres de Deus, mas que na verdade estão escondidos dentro de uma igreja, mas usar daquilo para se autopromoverem, para
crescerem, para adquirirem bens, para conquistarem aquilo que muitas vezes eles não conquistariam fora da igreja. Eles se utilizam da fé, eles mercantilizam a fé. E assim as coisas vão tomando proporções gigantescas, as pessoas vão criando ministérios próprios, as pessoas vão criando as suas denominações, as suas igrejas, e quando os escândalos acontecem, o que mais me preocupa é as pessoas que seguiam tais líderes, porque muitas vezes se abandonam o evangelho, muitas vezes se perdem na sua caminhada, muitas vezes ficam tão desacreditados daquilo que a Bíblia ensina para eles, que muitas vezes abandonam de tal forma que nunca mais se firma com o Senhor. Então, a gente quando vê uma palavra como essa, onde que até o próprio diabo é crente, a gente precisa entender que tem um outro patamar que o Senhor quer que a gente ande, que não é mais o patamar de crente, e sim o patamar de servo. Eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículos 14 e o 15, vai dizer que vós sois os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O versículo 15, já não vos chamareis de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvir de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. O Senhor quer nos tirar desse patamar de simples crentes, de simples servos, e sim nos colocar num patamar de amigos do Senhor. E amigos do Senhor são justamente aqueles que fazem aquilo que o Senhor manda. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3, vai dizer, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E olhe, os seus mandamentos, eles não são pesados. Então a gente precisa entender que aqueles que são servos de Deus, eles vão estar sempre procurando fazer a vontade do Senhor. Então a gente tem que entender que aqueles que infelizmente muitas vezes escandalizam de certa forma como evangélicos, eu não acredito que você escandalize o evangelho, porque o evangelho ele é algo perfeito, ele é algo puro, ele é algo que você não pode manchar, porque quem deixou o evangelho para nós foi o Senhor Jesus. Então, ninguém consegue manchar o caráter de Jesus, mas existem sim pessoas que se encontram no evangelho, dentro das igrejas do Senhor, que escandalizam, entenda, como evangélicos, porque eles jamais escandalizarão o evangelho do Senhor. E isto é muito triste quando isso acontece. Então eu queria que você, quando visse tais mensagens, tais escândalos acontecendo na mídia, que não rotulasse aquilo como o evangelho, porque não existe nenhuma forma de você manchar o evangelho, mas existem infelizmente muitos homens e mulheres que têm escandalizado como evangélicos, pessoas que são discípulas, que se pelo menos dizem discípulas do Senhor. Agora veja, preste atenção lá em 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15, e com isso eu quero encerrar com você nesse momento, que não é de admirar, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muitos os que os seus próprios ministros se transformem também em ministros de justiça, mas o fim deles será conforme as suas obras. O que é que está dizendo aqui? Preste atenção, não se espante, não se assuste. O próprio Satanás, ele se transforma em um anjo de luz. Ele se transforma em uma aparência de bondade, de justiça, de pessoa boa. Mas o seu fruto, o seu juízo será exercido pelos seus frutos. Mais cedo ou mais tarde, os escândalos acontecerão. E a Bíblia, quando diz a nós, é bom que os escândalos aconteçam para que se manifestem os fiéis, está me dando um sinal muito claro de que os escândalos acontecerão. Então, eu queria que quando você visse esses escândalos acontecerem, vocês não rotulassem aquilo como o evangelho, e sim como pessoas que se dizem evangélicas, que têm vivido dentro do evangelho para escandalizar,
tornando os seus feitos escandalosos. Mas ninguém nunca poderá manchar o Evangelho, porque o Evangelho foi criado pelo Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode manchar o caráter do Senhor Jesus Cristo. E sempre existirá pessoas fiéis na terra que honrarão o nome do Senhor como servas de Deus, como servos de Deus. Então, que numa palavra como essa a gente entenda que ser crente é fácil, difícil mesmo é ser servo de Deus. Então, que se levante uma geração de pessoas servas de Deus, de pessoas amigas do Senhor. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o nosso amigo Espírito Santo venha governar a nossa vida. E entenda, queridos, que sem Bíblia nós estamos sem comida. Graças a Deus, queridos, em nome de Jesus. Amém.